Em 31 de março, o Brasil amanheceu com os tanques nas ruas. Foi a área da educação a área mais atingida no âmbito municipal. Houve repressão na universidade, hoje. Livros foram apreendidos, bibliotecas foram fechadas. Os reitores eram nomeados, né, pelo regime militar, todas as ligações. A ditadura sempre teve como alvo principal os estudantes. A Comissão da Verdade está chegando tardiamente, é uma coisa muito importante, mas veja o que acontece no Brasil é diferente do que aconteceu na Argentina, no Chile e no Uruguai. Nesses países, os generais estão na cadeia. A Comissão da Verdade, ela se situa como um ponto fundamental na democracia brasileira. Então a gente vai cruzar essas verdades para tirar as conclusões. O golpe ocorreu no dia 31 de março, 1º de abril de 64. Então é preciso conhecer o contexto nacional e internacional daquele período. Então no Brasil, na América Latina, eram partes do mundo que viviam um intenso processo de mobilização social. No caso do Brasil, particularmente, que nos interessa, época do governo João Goulart, que era um governo reformista, que foi deposto pelo golpe de 64, havia em todo o país muitos movimentos de mobilização social, uma enorme ação coletiva em todos os quadrantes do país, e eram várias as reformas reivindicadas, entre os quais a reforma agrária, a reforma educacional, a reforma do sistema financeiro, várias reformas. Todos os estados tentaram, é verdade, entrar nesse clima de reformas. E uma das reformas bem acentuadas era a reforma do ensino. Então, aqui no Rio Grande do Norte, em particular, foi eleito prefeito de Natal Djalma Maranhão. Djalma Maranhão tinha em mente uma ideia de modificar, de estruturar melhor a educação do Estado. O projeto de Djalma Maranhão de modificação da educação, mais conhecido como a campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, era revolucionário, estava dentro do clima das reformas, porque não era só a educação, a modificação da projeção educacional, mas ele também caminhava por vários segmentos, como, por exemplo, do teatro, oficinas de labor, ensinar as crianças a pintura. Havia teatro, rádio, cinema. A prefeitura tinha dificuldade de construir escola de alvenaria, então um popular disse, por que não constrói escola de palha, não é? E então se é criado aquele parque arquitetônico que é conhecido de todos, né? Que são escolas cobertas de palhas e chão de barro batido, que se espalha pela cidade de Natal. Vejam só, e aí tem uma figura importante, que o prefeito era Djalma Maranhão, não é? Que é Moacir de Góes, que foi um organizador de todo esse movimento, foi o secretário da Educação da época, era um professor do Ateneu, professor da Faculdade de Filosofia, professor de História, né? E que teve um papel fundamental na organização desse movimento, porque ele era o secretário da Educação e ele tinha um vínculo muito grande com o movimento estudantil, né? Então, conseguiu catalisar
para o âmbito da campanha de Pernambuco também se aprender a ler, uma forte participação de estudantes universitários. Havia um clima universitário dentro do Rio Grande do Norte. Então arregimentou esses jovens, rapazes e moças, dos quais nós registramos no nosso relatório o nome de vários. Então essas pessoas foram ajudar. Isso tudo gratuitamente, porque a prefeitura não podia pagar. Foi idealismo puro. Então essas pessoas, foi quando pela primeira vez, paralelamente ao ensino das crianças, dentro dessa nova perspectiva educacional de conhecer a história, a literatura, o teatro, o cinema, a pintura, as artes, habilidades manuais. Então, paralelamente a esses projetos, havia também a assistência. As crianças recebiam merenda, as crianças recebiam atendimento médico, psicológico, porque os estudantes de medicina, de farmácia, os estudantes de odontologia iam ajudar. O golpe de 64 foi uma reação a esse movimento reformista, essa mobilização popular, a quem chamavam de subversão. E ao ser deflagrado o golpe militar de 64, nós sabemos que o prefeito de Maranhão foi deposto, e a ação repressiva que foi desencadeada a partir daí foi a área da educação, a área mais atingida no âmbito municipal. Os estudantes eram uma parcela mais sensível, né, para a ditadura, né? Era um ambiente que a repressão tinha muita atenção, né? A universidade era um ambiente de florescimento de novas ideias, né, de ideologias, de teorias. A maior parte dos militantes políticos que atuavam, né, que eram professores ou estudantes, nesse ínterim, né, eles acabaram ou saindo, né, fugindo, se exilando, ou estavam presos. Eram estudantes, de maneira geral, atuantes nas agremiações estudantis. Na Universidade do Rio Grande do Norte existia o Diretório Central de Estudantes, como ainda hoje existe, com grande mobilização. E existia no âmbito estadual uma coisa que não existe mais hoje, que era a União Estadual de Estudantes. E esses estudantes eles se envolviam enormemente nesses projetos educacionais e culturais. Se envolviam também no movimento sindical. Esses estudantes estavam não somente na campanha de Pé no Chão, mas estavam nas escolas radiofônicas, estavam em Angicos. Esses estudantes tinham uma participação muito grande na organização. É claro que isso veio, isso repercutiu na repressão que vai ocorrer dentro da universidade. Né? Especificamente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ocorreram algumas intervenções autoritárias. No restaurante universitário, que chegou a ser fechado, e esse episódio específico do restaurante universitário foi objeto de um inquérito, do qual nós temos muitos documentos, muitos depoimentos, envolveu muita gente. O ponto importante desse inquérito foi o que, a partir dele, muitos estudantes da UFRN caíram na clandestinidade. E tivemos outro processo da universidade, que foi o inquérito da universidade. Esse PN 64, segundo a portaria de criação do inquérito, visava investigar atividades subversivas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, violadoras do regime democrático. Eles se intitulavam regime democrático. Ao final, 10 pessoas, dentre estudantes e professores, foram indiciados e alguns deles presos. Na universidade propriamente dita, o organismo que mais se dedicava, né, a uma atividade de vigilância aos estudantes, aos professores, foi a Assessoria de Segurança e Informações, né, que era um órgão ligado ele era um órgão do Ministério da Educação, mas que tinha por objetivo fornecer informações, né, que pudessem servir aos órgãos
repressivos, né, aos militares e ao governo ditatorial. O aluno era vigiado dentro da comunidade, né? O aluno participava, o aluno, né, que eles consideravam sensível, né? Eles passavam a ter um comportamento de vigia mesmo, né? De acompanhamento da atividade política do estudante dentro da universidade. E com relação aos professores, se o professor tivesse um posicionamento mais alinhado, divergisse do sistema, né? Eles também faziam esse mapeamento e diversas vezes recomendaram a demissão dos professores, certo? Ou a não contratação. Então, aí a gente entrevistou aqui na Comissão da Verdade alguns ex-reitores, né, desse período, e eles foram quase unânimes, né, em dizer que sabiam da existência da ASE, né, inclusive recebiam esporadicamente no gabinete deles os seus diretores no momento, mas que, né, isso também ficou evidente, eles disseram que não sabiam nem onde ela se localizava. Né? Os reitores eram nomeados, né, pelo regime militar, tinham todas as ligações com o regime e, portanto, eles, de uma maneira ou de outra, eles eram, né, na universidade, os responsáveis pela gestão universitária e, né, sabiam, né, o que estava ocorrendo, né? E os militares governaram o país durante quase um quarto de século. Eu gosto de frisar esse aspecto. Ninguém governou tanto esse país. E as consequências daquele período estão até hoje. Não é? A Comissão da Verdade está chegando tardiamente, é uma coisa muito importante. Mas veja o que acontece no Brasil, é diferente do que aconteceu na Argentina, no Chile e no Uruguai. Nesses países, os generais estão na cadeia. No Brasil, a discussão em criação de uma Comissão da Verdade surgiu assim, mais fortemente no ano de 2009, com o Plano Nacional de Direitos Humanos, número 3, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com o ministro Paulo Vanucci. No eixo 6º, foi estabelecido que o Brasil criaria uma comissão em âmbito nacional e suprapartidária, com o objetivo de esclarecer as violações aos direitos humanos. Essa comissão foi criada no ano de 2011, instalada em 2012 e está até agora prosseguindo seus trabalhos, né? Baseado nisso, não por ser uma imposição que todo Estado tinha que ter Comissão da Verdade, a reitora do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sensibilizou-se e designou uma comissão de 7 membros aqui. Então nós assumimos, começamos a trabalhar desde 2012, começamos a trabalhar. Este ano nós continuamos e já ouvimos cerca de, me parece, 47 depoimentos de pessoas da esquerda que foram prejudicadas e da direita dos que trabalhavam na estrutura administrativa ou dos órgãos de informação. O primeiro depoimento foi o professor Juliano Siqueira e foi um depoimento super importante, porque foi a partir dele que a gente foi pegando outros nomes e o nosso trabalho ganhou vida, né, ganhou norte. Estamos nos baseando em documentos, em depoimentos absolutamente isentos e temos uma conexão permanente com a Comissão da Verdade da Ordem dos Advogados, com o Comitê Estadual, né, da Memória. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte está fazendo um trabalho importantíssimo, certo? É uma das poucas instituições federais de ensino superior que criaram sua Comissão da Verdade. Não são muitas, são poucas. Foi também uma das primeiras. A entrega do relatório vai ser o último momento de vida da Comissão da Verdade, né? Quando ela entregar seu relatório, quer dizer que a gente acabou tudo, está com aquele produto final e vamos oferecer à comunidade um produto do nosso trabalho, né? A verdade da universidade no período. Mas nós temos ainda alguns desafios e algumas políticas que a gente pretende implementar que eternizem um pouco do nosso trabalho, né? Um deles é um local em que fica armazenado todo o arquivo documental,
terceiro documental, que a Comissão da Verdade colheu. Então, nós não sabemos ainda, estamos estudando ainda o local essencial, né? O local melhor para isso. Que seja um local que dê acesso a toda a comunidade, aos estudantes, professores, que eles possam ir lá, consultar o que a Comissão da Verdade colheu, né? E a partir disso, renda frutos para a universidade, de produção acadêmica, de monografia, de TCC, de dissertação. A Comissão da Verdade, ela se situa como um ponto fundamental na democracia brasileira, né? Um país que viveu há poucos anos uma ditadura tão cruel, né? Tão longa, 21 anos, eu acho que nenhum país houve um período tão longo, né? De ditadura militar, de usurpação do poder. Então eu acho isso, né? Que o país que pretende ser uma democracia consolidada tem que resgatar a sua história, né? Tem que reparar as vítimas, porque os atingidos estão aí, né? Até hoje estão vivos. O que é que esses estudantes faziam? Qual era a pergunta que esses estudantes faziam ao entrar numa faculdade, na universidade? Não é? Eles não estavam apenas procurando se preocupar com a sua vida pessoal, com o seu futuro pessoal, em se inserir bem na vida, ser um profissional que se realiza no mercado de trabalho, ter uma vida feliz. Todos nós buscamos isso. Mas se preocupavam com o país. Que país queremos? Qual é a educação para esse país? Para esse país? Isso é uma preocupação daquele movimento educacional, que é bom que se diga. Não é? Eu estava preocupado, não era um ato individual. O neoliberalismo, a ditadura militar e depois o neoliberalismo puxou essa coisa para o lado individual. O que é que o mercado quer? Não pergunta o que é que o país precisa.